Jó capítulo 21. Jó capítulo 21. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor Jesus, chegando com mais um conteúdo da palavra de Deus nesse dia. Aleluia. Já convido você para ficar até o final do conteúdo, que aqui toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Irmãos, você já agradeceu a Deus hoje por mais esse dia, por mais o fôlego de vida que Deus concedeu para você, para sua família? Aleluia, glória a Deus. Então, vamos para o conteúdo do dia. E também já faço aqui, um apelo para vocês. Você que não é, aleluia, crente ainda, glória a Deus. Você que não é cristão, aleluia. Você que, glória a Deus, aleluia, nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Aceita Jesus hoje e não espera mais. Aleluia. Glória a Deus. Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Ele nunca vai te deixar sozinho, nunca vai te deixar sozinha. Aleluia. Você está precisando de fazer uma nova aliança com Deus, faz uma nova aliança e fica na fiação de Deus. Aleluia. Deus nunca vai te deixar sozinho. Você pode até pensar que está sozinho, mas Deus nunca vai te deixar sozinho, nunca vai te deixar sozinha. Então vamos para a palavra de hoje. Aleluia. Jó, capítulo 21, a seguir. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Então Jó respondeu. Aleluia. Ouvi atentamente as minhas palavras, seja isso a vossa consolação. E sofrei-me, e eu falarei, e, havendo eu falado, zombai. Aleluia. Oh, Deus. Sofrei-me, e eu falarei, e, havendo eu falado, zombai. Oh, Deus. Sofrei-me, e eu falarei, e, havendo eu falado, zombai. Aleluia. É porventura do homem que eu lhe queixo, mas ainda que assim fosse, não teria motivo de me impacientar. Aleluia. Olhai para mim, e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Quando me lembro disso, me perturbo, e a minha carne estremece de horror. Aleluia, Deus. Por que razão vive os ímpios? Envelhece e ainda se robustece em poder. Aleluia. Os seus filhos se estabelecem à vista deles, e os seus descendentes perante os seus olhos. As suas casas estão em paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu torno gera e não falha a sua vaca e não aborta. Eles fazem sair os seus pequeninos como
a um rebanho e suas crianças andam saltando. Levanta a voz ao som do tamboril e da harpa, e recose-se ao som da flauta. Aleluia. Glória a Deus. Na prosperidade passam os seus dias, e no momento descem ao céu. Aleluia. Eles dizem a Deus: retira-te de nós, pois não desejamos tempo e ter conhecimentos dos teus caminhos, que é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos e que nos aproveitará se lhe fizermos orações. Aleluia. Vede, porém, que eles não têm na mão a prosperidade. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Aleluia. Quantas vezes sucede que se apaguem a lâmpada dos ímpios, que eles sobrevêm à sua destruição, que Deus na sua ira lhes se aparta dores. Aleluia. Que eles sejam como uma palha diante do vento, e como uma pragana que o redemoinho arrebata. Deus, dizei vós, reserva a iniquidade do pai para seus filhos, mas é a ele mesmo que Deus deveria punir, para que o conheça. Aleluia. Vejam os seus próprios olhos a sua ruína, e beba ele do furor do Todo-Poderoso. E pois que lhe importa a sua casa depois de morto, quando lhe for cortado o número dos seus meses. Aleluia. Acaso se ensinará ciência a Deus, a ele que julga os excelsos? Aleluia. Aleluia. Morre em plena prosperidade, inteiramente sossegado e tranquilo. Aleluia. Com seus baldes cheios de leite e a medula dos seus ossos umedecidos. Aleluia. Com seus baldes cheios de leite e a medula dos seus ossos obedecidas. Aleluia. Outro, ao contrário, morre em amargura de alma, não havendo provado do bem. Juntamente jaz o pó e os vermes do cobre. Aleluia. Eis que conheço os vossos pensamentos e os maus intentos com que me fazem injustiça. Aleluia. Pois dizeis, onde está a casa do príncipe e onde atenta e que morada o ímpio? A tenda que morava o ímpio. Aleluia. Porventura não perguntasse os andantes e não aceitai o seu testemunho de que o mal é preservado no dia da destruição
e poupado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que fez? Ele é levado para a sepultura e vigiam o túmulo. Os torrões do vale lhe são doces e o seguirão todos os homens, como ele o fez aos numeráveis que o perceber. Aleluia. Como, pois, me ofereceis consolações vãs, quando nas vossas respostas só resta a falsidade? Aleluia. Esse foi o capítulo 21. Vamos agora para o capítulo 22. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Glória a Deus. Jó capítulo 22, a seguir. Então respondeu Elifaz, o temanita: Aleluia. Pode o homem ser de bom proveito a Deus? Antes a si mesmo é que o prudente será proveitoso. Tenho todo-poderoso prazer em que tu sejas justo, o lucro em que tu faça perfeito os teus caminhos. Aleluia. É por causa da tua reverência que te repreende o que entra contigo em juízo. Aleluia. Não é grande a tua malícia, e sem termo as suas iniquidades. Aleluia. Pois sem causa tomaste penhores a Deus, irmãos, e aos despojastes dos vestígios. Não teste alcançado algo a beber, e ao faminto retiveste o pão. Mas ao poderoso pertencia a terra, e o homem acatado habitava nela. Despediste vazias as viúvas, e os braços dos órfãos foram quebrados. Aleluia. Por isso é que está cercado de laços, e te perturbam o pavor repetindo. Glória a Deus. Ou trevas de modo que nada podes ver, e a inundação de águas te cobre. Glória a Deus. Não está Deus na altura dos céus? Olha para as mais altas estrelas, quão elevadas estão. Aleluia. E dizem: que sabe Deus? Pode ele julgar através da escuridão? Grossas nuvens o encobre, de modo que não pode ver, e ele passeia em volta do céu. Queres seguir a vereda antiga que pisaram os homens iníquos? Aleluia. Os quais foram arrebatados antes do seu tempo, e o seu fundamento se derramou qual um rio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
diziam a Deus: retira-te de nós, e ainda que é que o Todo-Poderoso nos pode fazer. Contudo, ele encheu de bens as suas casas, mas longe de mim estejam os conselhos dos ímpios. Os justos o veem e se alegrem, e os inocentes escarnecem em Deus, dizendo: na verdade são exterminados os nossos adversários, e o fogo consumiu o que deixava. Apegar-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Aleluia. Se te voltarem para o Todo-Poderoso, será edificado. Se lançares a iniquidade longe da tua tenda. E deitar-lhes o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros. Então o Todo-Poderoso será o teu tesouro, e a tua prata preciosa. Pois então te deleitarás o Todo-Poderoso, e levantará o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagará os teus votos. Pois então te deleitarás Todo-Poderoso, e levantará o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Também determinará algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, dirás: haja exaltação, e Deus salvará a humilde. E livrará até o que não é inocente, e será libertado pela pureza de tuas mãos. Aleluia. Esse foi o capítulo 22, Jó capítulo 22. Vamos agora, aleluia, para Jó capítulo 23. Aleluia. Toda a honra e toda a glória, para o Senhor Jesus. Jó capítulo 23, continua conosco. Aleluia. E o nome do Senhor continua sendo glorificado. Então Jó respondeu: aleluia. Ainda hoje a minha queixa está em amargura, o peso da mão dele é maior do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse aonde encontrá-lo e pudesse chegar ao teu tribunal, exporia antes ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras com que ele me respondesse, e entenderia o que me dissesse.
Acaso compreenderia ele comigo segundo a grandeza do seu poder? Não, antes ele me daria ouvidos. Glória a Deus. Aleluia. Ali o reto pleitearia com ele, e eu seria absolvido para sempre, porque pro meu juízo. Eis que vou adiante, mas não está ali. Volto para trás, e não o percebo. Procurou à esquerda, onde ele opera, mas não o vejo. Virou-me para a direita e não diviso. Aleluia. Mas ele sabe o caminho, porque eu ando, provando-me ele, sairei como ou. E os meus pés se mantiveram nas suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Aleluia. Nunca me apartei do preceito dos seus lábios, e escondi no meu peito as palavras da sua boca. Mas ele está resolvido, que então pode desviá-lo, e o que ele quiser, isso fará. Pois cumprirá o que está ordenado ao meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. E por isso me perturbo diante dele, e quando considero, tenho medo dele. Aleluia. Deus macerou o meu coração, o Todo-Poderoso me perturbou. Aleluia. Pois não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão pobre o meu rosto. Aleluia. Esse foi Jó capítulo 23. Vamos para Jó capítulo 24. Aleluia. Continua aqui conosco. Aleluia. Glória a Deus. Jó capítulo 24, a seguir. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos e porque os que o conhecem não veem os seus dias. Aleluia. Continua conosco, irmãos. Tá bom? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Jó capítulo 24, a seguir. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos, e porque os que o conhecem não veem os seus dias. Aos que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento do órfão, como o penhor o boi da viúva, e desviam do caminho os necessitados, e os oprimidos da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteis no deserto, saem eles no seu trabalho, procurando no ermo a presa que lhes sirva de sustento para os seus filhos. No campo cegam o seu pasto e findimos a vinha do ímpio. Passam a noite sem roupa, não tendo coberta contra o frio. Aleluia.
Pelas chuvas das montanhas são molhados e, por falta de abrigo, abraçam-se com as rochas. Aos que arrancam do peito o órfão e toma o benhor do pó. Aleluia. E fazem que estes andem nus, sem roupa, e, embora famintos, carreguei os... Repetir esse versículo. Ó. E fazem que estes andem nus, sem roupa, e, embora famintos, carreguei os mortos. Aleluia. Glória a Deus. Espreme o azeite dentro dos muros daqueles homens, pisam seus agares e ainda tem céu. Aleluia. Dentro das cidades de Emes, os moribundos e a alma dos feridos clamam, e contudo Deus não considera o seu clamor. Aos que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela, e não permanecem nas suas veredas. O homicida se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite torna-se irado. Também os olhos do adúltero aguardam o tribus. Aleluia. Também os olhos do adúltero aguardem o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e desfaça o rosto. Aleluia. Aleluia. Nas trevas e não as casas de dia se conservam encerrados, não conhecem a luz. Pois para eles a profunda escuridão é a sua manhã, porque são amigos das trevas espessas. São levados ligeiramente sobre a face das águas. Malditas é a sua porção sobre a terra, não tornam pelo caminho das vinhas. A sequidão e o calor desfazem as águas da neve, assim faz o seu hóspede pecar. Aleluia. Glória a Deus. A madre se estrecerá dele, os vermes o comerão gostosamente, não será mais lembrado, e a iniquidade se quebrará como água. Aleluia. Ele despoja a estéril que não dá luz, e não faz bem a viúva. Aleluia. E todavia Deus prolonga a vida dos valentes com a sua força, levantam-se quando havia desesperado da vida. Se ele lhes dá descanso, destribãos nisso, e os seus olhos estão sobre os caminhos deles. Eles se exaltam, mas logo desaparecem, são abatidos, polidos como os demais, e cortado como as espigas do trigo. Aleluia. Glória a Deus. Se não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas palavras? Aleluia. Deus de honra. Esse foi o capítulo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. 24. Glória a Deus.
Irmãos, então vamos orar por essa palavra. Meu Senhor, meu Deus, estamos aqui, Pai, mais um dia, mais uma vez, levando a sua palavra, meu Senhor. É porque nós acreditamos, Pai, no sobrenatural do Senhor. Pai, nos dá força para seguirmos de cabeça erguida, Senhor. Deus dá força, Senhor, para os seus filhos, Pai. Levanta quem está caído, Senhor. Aleluia. Dá força a quem está fraco, dá uma injeção de ânimo, Senhor. Levanta quem está caído. Aleluia. Dá força a quem está fraco, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui porque acreditamos, Senhor, na sua palavra. Aleluia, Senhor. Que o Senhor possa continuar com suas mãos estendidas, Pai, sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a família dessa pessoa que está, aleluia, ouvindo esse conteúdo da sua palavra nesse dia, Senhor. Deus, essa pessoa que está aqui escrito no canal Diário de um Deficiente Visual, que o Senhor possa, Pai, aleluia, continuar com suas mãos estendidas sobre essa pessoa, Pai, aleluia, glória a Deus, Deus de honra, de glória e de poder, aleluia, Senhor, continua, Pai, com suas mãos estendidas sobre nossas famílias, é o que eu peço em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Esse foi o conteúdo de hoje e amanhã estamos de volta com mais conteúdo da palavra de Deus. Amém? E o nome do Senhor continuando sendo glorificado. Para você que não é inscrito ainda, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações. Tá bom? Compartilhe o nosso conteúdo para chegar a mais e mais pessoas. Amém? Glória a Deus e amanhã estamos de volta.